O enunciado nos conta que uma fruta chamada limão Tahiti é riquíssima em ácido cítrico, o suco desta fruta. A limonada é riquíssima em ácido cítrico. O ácido cítrico, logicamente, ele tem um interesse comercial e a primeira etapa, a fim de isolá-lo, é reagi-lo com uma base chamada hidróxido de cálcio. Então, aqui estão a fórmula do ácido e aqui está a fórmula da base. Trata-se então de uma reação ácido-base, formando este sal aqui, chamado de citrato de cálcio. E mais água. Foram produzidos 640 gramas do sal. A pergunta é, sabendo que um limão, o suco de um limão, nos oferece 2,5 gramas do ácido, quantos limões devem ser exprimidos a fim de disponibilizar uma quantia suficiente de ácido para, quando reagir com a base, formar 640 gramas do sal? Então vamos equacionar aqui, olha, 2 ácido mais 3 base, formando, quando não se coloca nada, é porque é 1. 1 de sal mais 6 de água. A massa do sal foi formada 640 gramas. Quantos gramas deste ácido devem reagir com base que está à vontade? Ou seja, base não vai faltar para esta reação, a fim de produzir esta massa. Vamos fazer então um cálculo estequiométrico. Fração, fração, sinal de igual. Quando pede-se a massa da substância em gramas, nós entramos aqui embaixo no denominador com a massa molar. Aqui é a mesma coisa, a informação fora nos dada em grama. Também entramos aqui no denominador com massa molar. E não podemos nos esquecer de multiplicar esta massa molar com os devidos coeficientes da equação balanceada. Para o ácido são 2 e para o sal 1. Por sorte, o enunciado já nos deu a massa do citrato, a massa molar, 498. 498. E também a massa molar do ácido, 192. 2 vezes 192 vezes 640 dividido por 498. 493,49 gramas. De quê? Do ácido. E agora, quantos limões são necessários para que tenhamos esta quantidade de grama do ácido? Colocamos aqui, olha. Eu vou trabalhar com 493 e aqui x limão. X é igual a 493 dividido por 2,5. O resultado é aproximadamente 197. Portanto, alternativa A. A tabela, ela traz os coeficientes de solubilidade de dois sais a duas temperaturas distintas. E o enunciado afirma que foi preparada uma solução contendo 1000 gramas de água e despejados nestes 1000 gramas 400 gramas de sulfato e 400 gramas de cloreto a 80 graus. Também afirma que originou uma mistura homogênea insaturada. Lembrando, solução insaturada é aquela que não atingiu o coeficiente de solubilidade. Saturada que apenas atingiu, mas não ultrapassou. E saturada com um precipitado é aquela que superou o coeficiente de solubilidade.
Acontece que esta solução, inicialmente insaturada para ambos os sais, foi resfriada a 25 graus e pergunta: será que houve uma precipitação de parte do sulfato de amônio? Será que houve uma precipitação de cloreto de potássio? Esta é a incógnita. Será que houve a precipitação do sulfato? Será que houve a precipitação do cloreto? Vamos às contas. Fazer primeiro do sulfato. A 25 graus, o coeficiente de solubilidade do sulfato é 76 gramas. Para quanto de água? Sempre pensando em 100 gramas de água. Então 76 gramas do sal em 100 gramas de água. Quantos gramas de água tem a solução? 1000 gramas. Nesses 1000 gramas, qual a quantidade máxima de sal que pode ser dissolvida? X é igual 1000 vezes 76 dividido por 100. 760 gramas de sulfato. Ok? Como a quantidade obtida é maior do que aquela que foi colocada, ou seja, não houve a precipitação de sulfato. Vamos analisar agora em relação ao cloreto. Cloreto. Tabela coeficiente de solubilidade do cloreto. 36 gramas do sal em 100 gramas de água. Inicialmente, temos 1000 gramas de água. Então, quantos gramas do sal em 1000 gramas de água podem ser totalmente dissolvidos? X é igual 1000 vezes 36 dividido por 100. A resposta é quanto? 360 gramas de cloreto. Beleza. Quantos gramas de cloreto foram colocados? 400 gramas. Ou seja, 40 gramas. Olha só. 400 menos 360. 40 gramas destes 400 gramas se depositaram no fundo do recipiente. A alternativa certa passou a ser heterogênea, com corpo de fundo formado apenas pelo cloreto de potássio. O gráfico, ele relaciona os valores envolvidos na formação do cloreto de sódio na forma sólida. Isto é chamado de cristalização. Este estado do sal é aquele que nós conhecemos bem, é o estado do cloreto de sódio no saleiro. Tanto o íon cloro quanto o íon sódio se organizam desta maneira, em cubos, que vai ser desenhado um para vocês agora. Vamos para a introdução dos íons sódio e cloreto. O cloreto, ele é maior do que o íon sódio, então eu vou desenhar ele aqui grandão. Este aqui é o cloreto. Aqui cloreto, outro aqui, aqui embaixo, lá no fundo, aqui embaixo, lá no fundo, aqui no meio, aqui também. Temos também um aqui, aqui, outro ali, outro aqui. Agora vamos desenhar os íons sódio. Ele é pequenininho em relação ao cloreto. Aqui, outro aqui, 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 lá,
aqui também no meio, na frente, atrás, aqui tem outro, aqui tem outro, aqui tem mais um aqui, outro aqui. Bem, este então é o cristal do cloreto de sódio. Vamos às questões. Ele pergunta qual a energia envolvida na sublimação do sódio metálico. Perceba que na primeira etapa nós temos o sódio na sua forma o quê? Sólida. Então, o que seria a sublimação? A sublimação seria a passagem do sódio na sua forma, no seu estado físico sólido, para o gasoso sem passar para o líquido. Qual é o ΔH envolvido nessa transformação? É este aqui. Perceba que a primeira reação, o cloro molecular continua na fase gasosa e o sódio sólido transformou-se em gasoso. Então, para esta transformação, o ΔH envolvido é o ΔH1. Bom, o que seria a energia de ionização? É a energia necessária para retirar um elétron de um átomo. Acontece que, como trata-se da primeira energia de ionização, esse átomo ainda não perdeu nenhum elétron, ele está no seu estado fundamental. Essas energias de ionização sempre são reações endotérmicas, porque há necessidade do sistema ganhar energia. Ele pede energia de ionização do elemento sódio. Eu preciso encontrar aqui, neste gráfico, uma situação como essa: sódio 0, sódio mais, porque ele perdeu um elétron, e aqui está o seu eletrinho que foi perdido. Vamos analisar. Olha essa aqui, daqui para cá, o que aconteceu? O sódio 0, e aqui ele está como sódio positivo. E o cloro gasoso, e olha esse elétron é de quem? É desse cara aqui que perdeu o elétron. O ΔH envolvido na energia de ionização do sódio é o ΔH3. E agora, a afinidade eletrônica. Qual é o conceito de afinidade eletrônica? É a energia envolvida no ganho de um elétron. Pode haver uma liberação ou um ganho de energia, diferentemente da energia de ionização, que é apenas um ganho. Esta afinidade eletrônica trata-se do elemento cloro. Qual seria a reação que devemos identificar aqui? Teremos então o cloro ganhando um elétron e transformando-se no íon cloreto. Vejam esta aqui, o cloro em seu estado fundamental e aqui já na forma de íon cloreto, ou seja, o elétron perdido do sódio foi aceptado pelo cloro. O ΔH envolvido é o ΔH4. Alternativa certa, 1, 3 e 4. O enunciado traz uma tabela que associa o pH de cada uma destas 4 soluções. Destas 4, 2 são ácidas. Uma é formada a partir da dissolução de um sal e a outra a partir de uma dissolução e dissociação de uma base. Aqui estão as 4 equações que representam estas 4 reações, 2 de ionização e 2 de dissociação. Partindo-se de 1 mol de cada um desses reagentes, vamos descobrir a quantidade de moles encontrada nos produtos desta reação. A ionização do ácido clorídrico é 100%. O ácido clorídrico é um ácido forte. Então, se partirmos de 1 HCl, teremos 1 H+, e 1 Cl-. O ácido acético é um ácido fraco. O que significa isso? Que ele não ioniza 100%. Aliás, ele ioniza em torno de 5%. Portanto, os coeficientes estequiométricos para H+ e acetato são valores muito menor do que 1. Sulfato de sódio, a atomicidade do sódio
é a carga do sulfato. Portanto, nós temos aqui 2 íons sódio para 1 íon sulfato. E isto por quê? Porque a dissociação do sulfato de sódio é 100%. O NaOH é uma base forte, 100% dissocia. Portanto, teremos para cada 1 mol de hidróxido de sódio, 1 mol de íon Na+, e 1 mol de íon hidróxido. A questão quer saber em qual dessas 4 soluções irá existir a maior concentração de íons, não importa quais sejam, a maior concentração de íons, sendo que a concentração inicial para todas é de 0,1 molar. Ora, se acabamos de descobrir as proporções estequiométricas, partindo-se de 1, apenas iremos respeitar esta proporção para aplicando o 0,1 molar. Então, 1 para 1 para 1, 0,1 aqui e 0,1 aqui. Então, da primeira solução, qual é a quantidade de íons? 0,2 molar. Para a segunda, 0,1. Aqui é um valor muito menor que 0,1 e aqui é um valor muito menor que 0,1. Portanto, muito, mas muito mesmo menor que 0,2. 0,1, aqui 0,2 e aqui 0,1. 0,2 com 0,1, 0,3 molar. Olha, essa é que apresenta a maior quantidade de íons. Por quê? Esta aqui de hidróxido de sódio, embora a dissociação é 100%, somando 0,1 com 0,1, teremos apenas 0,2. Então, a resposta para a que tem maior concentração de íons é a do sulfato, que está aqui, ó, e aqui também. Qual delas deve apresentar a maior concentração de íons H+? Temos que recorrer a esta relação. Quanto menor o pH, maior é a concentração de íons H+ na solução. O menor pH é o pH do ácido clorídrico. Portanto, é a do ácido clorídrico que contém a maior concentração de H+. A alternativa certa é a E. O enunciado nos pede que encontremos, dentre estas 4 reações, aquelas que são de oxirredução. A primeira versa sobre uma placa de cobre zero, sem carga, metálico, chamado metálico, mergulhado numa solução de nitrato de prata. Após algum tempo, podemos verificar que, ao aparecimento de íons cobre na solução, o decréscimo de íons prata e a diminuição da espessura da placa de cobre. O que deve ter acontecido? Bem, a fila de reatividade dos metais nos conta que o ouro é o mais nobre de todos os metais. Sua nobreza é seguida pela da platina, depois da prata, do mercúrio, do cobre, depois vem hidrogênio. Entre o metal prata e o metal cobre, a prata é mais nobre. E quem é nobre não aceita ser íon. Quem é mais nobre não aceita a condição de íon. Na condição inicial, nós temos o sal nitrato de prata e o cobre metálico. Como a prata é mais nobre que o cobre, ela não aceita ser íon. Entre os dois, quem deve assumir a condição iônica é o cobre. Portanto, está caracterizada uma reação de deslocamento. O cobre toma o lugar da prata, agora como íon, e a prata isola-se na forma de placa metálica. Perceba que o NOx do cobre de 0 foi para +1 e da prata de +1 foi para 0. Houve uma variação no número de oxidação. A segunda reação é a formação de água pela combinação de hidrogênio molecular e oxigênio molecular. Substância simples, o NOx do elemento é 0. Substância simples, 0. Na água,
o NOx do oxigênio é menos 2 e o NOx do hidrogênio é mais 1. Percebam que de 0 o NOx do hidrogênio pulou para mais 1 e do oxigênio de 0 para menos 2. Portanto, houve uma variação no NOx. A terceira reação ocorre quando dióxido de carbono reage com hidróxido de cálcio. Hidróxido de cálcio é uma base e esta reação ocorre em meio aquoso. O gás carbônico, ao entrar em contato com a água, transforma-se em ácido carbônico. 2 hidrogênios, um carbono, 2 oxigênios com mais 1, 3, H2CO3. Então, quem efetivamente reage com hidróxido de cálcio é o ácido carbônico. Toda reação ácido-base não altera o NOx dos elementos participantes. Portanto, não é uma reação redox. A quarta, vinagre e hidróxido de magnésio. Hidróxido de magnésio, assim como o hidróxido de cálcio, é uma base. Vinagre, ácido acético, outra vez uma reação entre um ácido e uma base. Reação ácido-base não altera o NOx dos elementos participantes. Portanto, a alternativa correta é a alternativa B. O exercício traz a fórmula estrutural da vitamina K1 e solicita que encontremos nela determinadas características. A primeira, se ela é hidrossolúvel ou lipossolúvel. Quando uma cadeia é hidrossolúvel, ela contém uma quantidade razoável de grupos como estes aqui, olha. C-O-O, C-O-OH, este aqui caracteriza um éster. Este aqui caracteriza um ácido carboxílico. Este aqui uma cetona. Se aqui for carbono, aqui também. Aqui é uma amina. Aqui é um álcool. Por quê? Porque estes grupos, eles são polares devido à grande diferença de eletronegatividade entre o carbono e o nitrogênio e entre o carbono e o oxigênio. Portanto, esta ligação aqui é polar, esta ligação aqui é polar, esta aqui é polar, esta aqui também. E a polaridade é grande, porque a diferença de eletronegatividade entre o carbono e o oxigênio é grande. Aqui também existe uma ligação polar. E perceba que na estrutura da molécula, nós temos aqui um grupo cetona e outro aqui. Tudo bem, esta ligação entre o carbono e o oxigênio, ela é uma ligação polar e aqui também. Mas acontece o seguinte, o momento de polo é vetorial. E estes dois momentos de polos, eles têm a mesma direção, a mesma intensidade, porque aqui é carbono e oxigênio e aqui também. Acontece que eles têm sentidos opostos. É como se um anulasse o outro. E o que resta dessa grande cadeia? São ligações carbono-hidrogênio. Aqui também é tudo carbono ligado a hidrogênio, carbono ligado a carbono e a hidrogênio. Então, portanto, a característica dessa estrutura é uma característica apolar. E apolar é solúvel em lipídios. Podemos excluir aqui da nossa resposta hidrossolúvel e hidrossolúvel. Ele quer também saber se a cadeia apresenta insaturações. Insaturações é quando existe dupla ligação ou tripla ligação entre carbonos. Então perceba, aqui é uma ligação dupla entre carbonos, aqui é outra ligação dupla entre carbonos, aqui também, olha. Por quê? Porque aqui tem um carbono e aqui tem outro carboninho. Existe uma ligação dupla aqui. Então, esta cadeia, ela é o que? Insaturada. Podemos riscar aqui, ó. Sobraram estas duas aqui, correto? Esta e esta. Bem, carbono quaternário e carbono terciário. Carbono terciário é aquele carbono que se liga a outros 3 carbonos. Dê uma olhada aqui, olha. Este carbono está ligado a esse, 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 a
e a esse. Aqui, a quarta ligação ele faz com hidrogênio. Portanto, este carbono é terciário. Carbono terciário. E este outro carboninho aqui? Ele é um carbono quaternário, porque ele se liga a esse carbono, a esse, a esse e a esse. Vamos agora na estrutura. Aqui eu tenho um carbono terciário, porque ele está se ligando a esse carbono, a este. E a outra ligação? A outra ligação é com hidrogênio. Aqui, este carbono, ele é um carbono secundário, está ligado a este e também a esses dois hidrogênios. Não existe carbono quaternário aqui nesta estrutura. Vamos analisar esse carbono. Ele está ligado a esse outro, está ligado aqui, está ligado aqui. Então, é um carbono terciário. Não tem quaternário. Então, vamos ficar com a letra C por enquanto. Quaternário não tem. Bem, e agora em relação à isomeria geométrica? Isomeria geométrica, ela ocorre em cadeia aberta quando existir dupla ligação entre carbonos, sendo que cada um desses carbonos deve estar associados a ligantes diferentes. Portanto, este carbono aqui da esquerda está associado ao ligante W e J, e eles são diferentes entre si. E o carbono da direita está associado aos ligantes X e Y. De igual modo, X e Y também são diferentes entre si. Então, aqui ocorre a chamada isomeria geométrica. Existe isomeria geométrica aqui, ó, nesta posição da cadeia. Por quê? Porque aqui tem um carbono, aqui tem outro, este carbono está fazendo uma ligação, mais duas com este outro carbono e a quarta com este hidrogênio. Acontece que este grupo que está ligado ao carbono é diferente deste outro grupão. E, a respeito deste carbono da direita, ele está ligado ao metil e também está ligado a este grupo enorme aqui. Perceba que estes dois grupos são diferentes entre si e estes dois grupos também. Portanto, aqui nesta posição da cadeia existe uma isomeria geométrica, ok? Portanto, a alternativa certa é a alternativa C, e apenas comentando aqui a chamada isomeria óptica, a isomeria óptica acontece quando existe na cadeia um carbono chamado quiral. O carbono quiral, ele está associado a 4 ligantes diferentes entre si. E na cadeia tem carbono quiral? Tem. Olha este aqui, ó, esse carbono aqui. Ele está associado aqui a um hidrogênio, que não está mostrado. Vamos desenhar aqui o hidrogênio. E os 4 ligantes diferentes. Este aqui é um, que é diferente desse aqui, é diferente de hidrogênio, é diferente deste grupão enorme aqui, ó. 4 grupos diferentes entre si, ligados a um único carbono, ao mesmo carbono. Portanto, este é um carbono quiral, e um carbono quiral está associado à isomeria óptica. O enunciado relata a reação que transforma etanolamina em glicina. Um resgate do conhecimento de eletronegatividade pode ser importante para resolver essa questão. Eletronegatividade é a capacidade que um átomo tem de atrair para si o par eletrônico. Uma ligação hipotética entre o átomo θ e o átomo X. Uma ligação covalente, compartilhamento de um par de elétrons, supondo que o átomo θ é mais eletronegativo do que o X. Caso esta ligação se rompa, como o θ é mais eletronegativo do que o X, ele vai roubar este elétron, que até então o X estava compartilhando com ele. Portanto, quem ganha elétron fica negativo e quem perde elétrons fica positivo. Perceba, o elétron abandonou a eletrosfera do átomo X e agora pertence à eletrosfera do átomo θ. Na fila de eletronegatividade, o flúor é o elemento mais eletronegativo. Sua eletronegatividade é maior do que a do oxigênio, do que a do nitrogênio, do carbono e hidrogênio. Bem, a fórmula fornecida da etanolamina é esta aqui. NH2CH2
que foi chamado de grupo R. CH2, os dois hidrogênios aqui, e o OH ligado diretamente no carbono. A da glicina, lembrando que aqui tem um carbono e aqui também. O carbono é tetravalente, portanto, foram ressaltados os dois hidrogênios aqui. Ambas as extremidades da esquerda dessas duas moléculas são iguais, NH2 e CH2. Portanto, eu representei a molécula de glicina também com este grupamento R, que é o mesmo desse. O carbono fazendo dupla ligação com o O e também ligado à hidroxila. Qual seria o NOx, o número de oxidação deste carbono aqui? Bem, entre carbono e hidrogênio, o carbono é mais eletronegativo. Então, num suposto rompimento de ambas essas ligações, o carbono iria ficar com o elétron do hidrogênio. Acontece que perderia o seu elétron para o oxigênio. Vamos aos cômputos. Ele ganhou 2 de cada um dos hidrogênios, ganhou é negativo. Só que perdeu 1 para o oxigênio, então carga positiva. O NOx dele seria menos 1. Vamos para este carbono. Uma ligação dupla também pode ser representada por duas simples com o mesmo elemento. Então, C dupla O seria equivalente a duas ligações simples O com O. Descobrindo o NOx deste carbono, ele perderia os seus 2 elétrons, um para este oxigênio e este para o outro oxigênio, e também perderia este eletrinho aqui para este terceiro oxigênio. Ele só perderia elétrons, portanto, o NOx deste carbono aqui assume um valor de quanto? Mais 3. Ora, houve uma variação no número do NOx. O NOx deste carbono na etanolamina era de menos 1 e na glicina ele assumiu um valor de quanto? De 3. Portanto, esta reação pode ser classificada como de oxidação